Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa sorte. Galera, conforme a gente conversou, né, no finalzinho da aula do tecido epitelial, o próximo tecido agora vai ser o tecido conjuntivo, tá? Como eu já adiantei para vocês, o tecido conjuntivo, ele é um tecido que dá o nome, recebeu esse nome porque ele dá conjunto, né, ao nosso corpo. Ele vai juntar os outros tecidos para dar o aspecto de conjunto, tá? Por isso que recebe o nome de tecido conjuntivo. Quais são algumas características do tecido conjuntivo, melhor dizendo, eu já adiantei para vocês quando a gente falou lá da derme, estão lembrados? Pois é. Mas então vamos relembrar aqui as outras características, né, que não são só aquelas, certo? O tecido conjuntivo tem vários tipos, tem várias funções, certo? Algumas delas são mais importantes para a prova do que outras, então vamos lá com calma. Ele é bastante extenso, esse tema aqui, tá? Vai ter um capítulo específico sobre sangue, então a gente vai aqui então começar, tá? Acompanhe a nossa aula pela apostila. Se não tiver apostila, vai lá nos livros, façam os exercícios, certo? Participem, tirando as dúvidas lá no fórum, pelo grupo, e vão se preparando. Não vão esmorecer, não, por causa dessa situação que nós estamos passando, porque o vestibular vai acontecer de qualquer maneira. Beleza? Então, firme, foco no objetivo, que é a vaga na universidade. Então, vamos lá. Então, qual é a origem do tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo ele se origina da mesoderme, tá? Aquele último folheto embrionário, germinativo que aparece no desenvolvimento embrionário, tá? Então, é típico de animais triblásticos, né? Ou, segundo alguns autores, eles dizem também de um tecido chamado mesênquima, mesenquimático, tá? Então, esse tecido conjuntivo, como eu disse, ele tem um número variado de tecido, cujas características dependem muito, né, de alguns tecidos, mas a principal, lá no epitelial eu falei da célula justaposta, aqui é farta, muita substância intercelular fundamental. Então, tecido conjuntivo se caracteriza por isso, ter muita substância fundamental entre uma célula e outra. Ao contrário do tecido epitelial, no qual as células estavam bem próximas uma das outras, justapostas. Então, galera, não dá para confundir um com o outro, né? A característica do tecido epitelial com o tecido conjuntivo, tá? Beleza. O que mais que nós temos? Nele nós vamos encontrar diversos tipos de células, tá? Algumas próprias do tecido, tá? Do tecido conjuntivo, mas também a gente pode encontrar nesse tecido células que se originam de outros tecidos, tá, ok? Muito bem. As funções são variadas, muitas funções. Então, quais são elas? Preenchimento de espaço, tá? Não foi tecido epitelial, não foi muscular, não foi nervoso, galera, é tecido conjuntivo, tá? Não tem como errar, tá? Ninguém vai confundir uma célula nervosa, né, com tecido conjuntivo. Uma fibra muscular com tecido conjuntivo. Uma célula que tem bem juntinho uma das outras, justaposta com tecido conjuntivo, tá? Então, não foi epitelial, não foi muscular, não foi tecido nervoso, é tecido conjuntivo. Sustentação mecânica. Quem é que mantém o nosso corpo em pé? É o esqueleto. Osso. Então, osso é o quê? Tecido ósseo. É tecido conjuntivo, tá? Transporte de substância. Quem é que transporta a substância no nosso corpo para nossas células? Tecido sanguíneo, tá? Então, também é tecido conjuntivo. Acúmulo de reserva. Lembra lá da tela subcutânea, né? Tecido adiposo. Então, ó. Então, gordura, tecido adiposo é que tipo de tecido? Tecido conjuntivo. Proteção contra agentes infecciosos. Então, o nosso sistema imunológico está relacionado a quem? Tecido conjuntivo. Atua no processo de regeneração e cicatrização dos nossos ferimentos. Fibroblasto, lá no tecido conjuntivo. Tá? Então, essas são as principais funções do tecido conjuntivo. Então, quando a gente tem um ferimento, um corte, tá? Lá na pele, né? Os fibroblastos, lembra de fibroblasto? Fibro produz fibroblasto para célula jovem.
Essas células aqui, parecem uns astros, eles vão migrar lá para a região danificada e vão produzir as fibras colágenas naquela região danificada, certo? Tampando lá o ferimento. E sobre essas fibras colágenas, tá, é que a epiderme vai crescer. Então, às vezes, tem algum corte da gente que a gente nem percebe aonde foi. Por quê? Porque foi pequeno, deu tudo certo. Mas, às vezes, o corte é muito grande e a epiderme não consegue crescer sobre as fibras colágenas, fica aquela cicatriz feia, né? Então, se o corte for muito grande, a epiderme não vai completar ali, né, completamente as fibras colágenas, vai ficar aparecendo uma cicatriz. Um detalhe importante, muito importante, músculo cardíaco, ele não se regenera. Se ele sofrer lá um infarto, um microinfarto, ferir lá, tiver um ferimento no coração, não vai ter cicatrização, ok? O espaço que vai ser deixado lá na hora, onde ocorreu o ferimento, no local do ferimento, que destruiu as fibras do tecido cardíaco, tá? Ele é preenchido só com tecido conjuntivo. Tá? Não vai refazer a fibra muscular. Ok? É responsável pela conexão, como eu disse, é ele que liga os outros tecidos do nosso corpo. Tá? E essa conexão é feita especialmente pelas fibras colágenas, aquelas 3 fibras que a gente já discutiu um pouco, as fibras reticulares e as fibras elásticas. Como essas fibras, elas são parte da família dos colágenos, existem 2 tipos de fibras, as fibras colágenas e os elásticos, 2 tipos de sistemas de fibras, né? O colágeno e o elástico. Lembra que o colágeno é o mais grosso, o elástico o intermediário. As fibras do sistema do colágeno, as proteínas são mais abundantes, essas proteínas colágeno são as mais abundantes na gente, nos mamíferos, tá? Encontram em grande quantidade nos tendões. Então, tendão liga quem a quem? Tendão liga o osso ao músculo, o músculo ao osso, tá? Então, nós vamos ter lá no tecido muscular esquelético, ligado a um tecido conjuntivo, que é o tecido ósseo, através do tendão, que é a fibra colágeno. Tá? As fibras reticulares são as mais fininhas, bem fininhas mesmo. Tá? Formam uma rede e é constituída por glicídios, lipídios, colágeno e concentra-se no tecido hematocitopoético, o tecido lá do nosso sangue. Tá? As reticulares. Tá? E as elásticas são fibras mais finas que as colágeno, porém um pouco mais grossa do que as reticulares, tá? E elas são formadas pelos um tipo de proteína chamada elastina. Tá? Elastina constitui essas fibras elásticas aqui, tá? E elas estão presentes no tecido cartilaginoso, tá? Nesses anéis da traqueia, naquela parte que recobre o osso, a cabeça do osso, no externo, tá? Então nós vamos ter esse tipo de fibra aqui. Aqui, nessa figura, quero mostrar para vocês no sentido horário, né? Aqui é um joelho, visto de perfil, né? Aqui é a frente do joelho, aqui é a parte de trás da perna. Então aqui, bem aqui, tá? Aqui nós temos que essas fibras mais grossas aqui, marronzinha aqui, ó, tá? São as fibras colágeno. Aqui são macrófagos, células de defesa. A nossa primeira defesa é fagocitária. Depois dessas fibras aqui intermediárias são as fibras elásticas, certo? E aqui nós temos o fibroblasto. Essas células aqui são os fibroblastos que produzem essas fibras aqui. Isso aqui, então, é um tipo de tecido que a gente chama de tecido conjuntivo frouxo, tá? Descendo aqui para a cabeça do osso, epífice do osso aqui, ó. Então, o osso também é tecido conjuntivo, a matriz óssea, tá? Com suas células, o canal dos vasos sanguíneos, porque tem que receber, que tem células vivas aqui, tá? E a célula adulta do osso, a gente chama de osteócito, tá? E as células mais célula diferenciada, a célula jovem, perdão, os osteoblastos. Aqui, ó, como eu falei para você, recobrindo aqui a epífice, que chama cabeça do osso, nós temos um tecido cartilaginoso, tá?
Os condrócitos, que são as células diferenciadas, lacuna, bastante espaço entre as células, típico do tecido conjuntivo, tá? E o material intercelular. Né? Aqui, nós temos um tecido conjuntivo fibroso, certo? Nós temos os fibrócitos, que são os fibroblastos diferenciados, bastante fibra colágeno, tá? Essa região aqui, ó. Aqui a patela, antiga rótula que a gente chamava, e aqui o sangue, os glóbulos brancos, o plasma sanguíneo, ó, como as células são bem afastadas aqui, isso é bastante substância intercelular, tá? As plaquetas responsáveis pela coagulação, as hemácias e tal. E aqui na frente, nós temos o tecido adiposo, certo? Como já foi dito para vocês, são células ricas em gordura, tá? Abaixo da pele, tá? A tela subcutânea, ok? Para ter uma noção aí sobre isso. Classificação do tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Se divide em frouxo e denso. O denso, por sua vez, se divide em denso modelado ou tendinoso, formando o tendão, tá? E o denso não modelado ou fibroso. E os tecidos conjuntivos especiais. Aqui está o grupo de tecidos conjuntivos que mais interessa para a gente. O adiposo, reserva, né, de energia, controle da temperatura, já falei para vocês. O cartilaginoso, o ósseo. E o mais importante de todos é esse aqui, que mais cai na prova, o hematopoético ou hematocitopoético. Tá? Então, essa é a classificação do tecido conjuntivo. Algumas células do tecido conjuntivo que são importantes para a gente. Vou passar aqui. Os fibroblastos, já foi dito para vocês, são células concentradas principalmente no tecido conjuntivo propriamente dito. Formam as fibras e substâncias fundamentais. Tá? Aquele propriamente dito lá que eu disse para vocês, o denso e o outro. Macrófago, também chamado de histiócito. São células com capacidade de fagocitar. Tá? Nossa primeira defesa é fagocitária, protege o organismo contra as principais, principalmente contra a invasão de microbiana, tá? Os macrófagos. Esses macrófagos, galera, eles se originam dos monócitos, tá? Pode se originar leucócitos que chegam ao sangue por um processo chamado diapedese. Observe esse termo aqui, esse conceito, não sei se todos de vocês conhecem. Diapedese é a propriedade que essas células têm de atravessar o vaso sanguíneo entre duas células, tá? Vão produzir uma substância que afasta a célula e ele passa, tá? Como se estivesse atravessando a parede do vaso sanguíneo. Esse atravessar a parede do vaso sanguíneo é denominado de diapedese. As células reticulares, tá? Como disse para vocês, aparece lá nos tecidos hematopoéticos, né? As fibras reticulares. Adiposa, célula que armazena gordura, né? Reserva energética, controle de temperatura, amortecer choques mecânicos, etc. Os mastócitos são globosos, são grandes, tá? Eles produzem uma substância, formam a heparina. Heparina é uma substância anticoagulante, tá? Para o nosso sangue não coagular. E também a histamina, que é uma substância que vai dilatar o vaso sanguíneo. Quando a gente produz muita histamina, vai dar o quadro alérgico, tá? A gente fica inchado daquele jeito. Por quê? Porque dilatou os vasos e a linfa saiu e deu aquele inchaço, aquele edema na gente, tá certo? Então lembre-se, os mastócitos eles formam a heparina, que é um anticoagulante, heparina anticoagulante, e a histamina, que ela vai dilatar, está ligada ao processo alérgico. Os plasmócitos, esse aqui inclusive já caiu no vestibular da Federal, tá? São ovoides e têm capacidade de sintetizar os anticorpos, a gente vai ver isso lá na frente, tá? Os leucócitos, leuco significa branco, né? Vindo do sangue e em trânsito pelo tecido conjuntivo, pelo fenômeno de diapedese que eu expliquei para vocês aqui em cima, tá? Os glóbulos brancos, leucócitos. Os mais frequentes desses leucócitos são os neutrófilos, os eosinófilos e os linfócitos, que a gente vai ver posteriormente numa figura.
Então, os animais que vivem em clima mais frio costumam ter uma camada de tecido adiposo mais espessa, como é o caso da foca, leão marinho, algumas baleias, etc. Tá? O tecido cartilaginoso, encontrado lá no tecido do tubarão, né, que é um peixe cartilaginoso, encontrado aqui na cartilagem do joelho, como eu mostrei para vocês ainda agora no nosso, aqui é do rato, e aqui um corte da cartilagem da orelha do rato. Tá? Então, são alguns exemplos onde a gente encontra o tecido cartilaginoso. Tecido ósseo. Essa parte que a gente chama vulgarmente de cabeça é a epífise do ósseo. Pode ver que ela é um osso esponjoso. Aqui tem umas trabéculas, que são essas caverninhas, aonde está a medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha é ela que vai dar origem aos elementos figurados do sangue. E aqui, mais nessa parte sólida do osso, tá a medula amarela, vulgarmente chamada de tutano. O vaso sanguíneo passa aqui por dentro para poder alimentar essas células. Lembrando que o osso tem uma parte viva, certo? E uma parte morta, que é a parte mineralizada, lá o fosfato de cálcio. Tá? E essa aqui é a célula jovem que forma o nosso osso, chamado osteoblasto. Blasto, falei para vocês que é a célula jovem. E cito são células já diferenciadas. Então, célula jovem do osso, osteoblasto, células já diferenciadas, osteócitos. Uma visão aqui, bem simplificada do corte do nosso osso. Tá? Uma célula importante do tecido ósseo são os osteoclastos. Tá? Então, tem os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Essas células, observe que ela tem aqui uma parte na base, tá? Bastante crespa e bastante lisossomos aqui. Ela é responsável por dissolver os cristais minerais que eu falei para vocês, né? O fosfato de cálcio, né? E refazendo essa parte da matriz óssea. Ok? Quando a gente nasce, o nosso esqueleto, quando a gente está em formação, o nosso esqueleto é de cartilagem, e aos poucos, sobre a cartilagem, vai se formando o tecido ósseo. Esse processo a gente chama de ossificação, tá? Até ficar completamente revestida pelo tecido ósseo. Aqui, uma radiografia mostrando a parte de cartilagem na ponta da criança, já no adulto já quase não se observa mais isso. Ou não é para se observar isso aí. Tá? E a carência de vitamina D, a gente já estudou lá nas vitaminas, tá? Na formação do indivíduo, vai dar aqui uma doença chamada osteomalácia no adulto, tá? Causada pela deficiência da vitamina D. Tá? Resulta na má formação do osso aqui. Tanto pode ser esse aqui, chama cambota, né? Como pode ser para fora, aquela perna de tesoura que a gente chama. Ok? O osso, como eu disse, tem as células ósseas. Se tiver uma fratura, dessa região aqui da fratura vai ter uma intensa divisão celular por mitose, até esse osso se soldar e aqui formando o calo ósseo. Ok? Então, lembrando que o osso, às vezes a pessoa pensa que é um tecido morto. Não. Ele tem uma parte morta e tem uma parte viva. O próximo capítulo vai ser sobre o sangue, tá? E então, sobre o sangue, a gente vai fazer uma aula específica, porque é um tema que cai muito na prova. Ok, galera? Então, estudem até aí, por enquanto, o tecido conjuntivo, mas com ênfase principal na nossa próxima aula, que vai ser o tecido sanguíneo. Até lá, aguardo vocês e na próxima aula vamos ver então o tecido sanguíneo. Obrigadão, tchau, tchau, até a próxima.